Senhoras e senhores, acomodem-se, respirem fundo e preparem-se para mais um capítulo daquilo que chamamos de Brasil político, mas que na prática mais parece um reality show com roteiristas mal pagos. Hoje, o cardápio vai do regime fechado em promoção relâmpago às pesquisas eleitorais que deixam Lula sorridente, passando pelas sanções gringas que apertam o bolso e terminando, claro, nas ameaças de um certo herdeiro político que insiste em transformar a democracia numa disputa pessoal. Caro espectador, se você achava que a democracia brasileira já tinha atingido o limite do improvável, espere só para ver como a criatividade institucional não conhece fronteiras. E vamos direto ao ponto, porque se enrolar já virou prática oficial, pelo menos aqui vamos entregar tudo às claras. Comecemos com uma pérola que só poderia florescer no jardim das boas intenções do sistema judiciário, a possibilidade de que as penas em regime fechado para os envolvidos no 8 de janeiro sejam limitadas a um único ano. Sim, você não ouviu errado. Um ano. 12 meses. 3 ciclos de conta de luz atrasada e já está pago o débito com a pátria. E para os que estavam na linha de comando, o chamado núcleo duro do golpe, o prazo máximo seria de 11 anos. Isso mesmo, 11 anos para quem tentou chacoalhar a democracia como se fosse um joguinho de tabuleiro. É o que eu chamo de promoção relâmpago da impunidade. Compre uma tentativa de golpe, leve um desconto na sentença. Parece até um novo programa de fidelidade. Quanto mais grave o crime, mais leve a punição. Um sistema genial, se o objetivo fosse estimular o próximo aventureiro a testar as fronteiras do ridículo institucional. Afinal, quem não gostaria de brincar de derrubar governo se a consequência for um período de férias compulsórias e depois um retorno triunfal às redes sociais, ainda mais vitimizado e popular? E aí entram os especialistas, que dizem, mas o regime fechado pode ser substituído por outras medidas. Claro, como não? Vamos trocar a cela pelo home office da delinquência. Um notebook, uma rede social aberta e pronto, a revolução do sofá. Essa fórmula, além de tragicômica, é um prato cheio para o deboche internacional. Imagine a manchete lá fora. Brasil cria pena de apenas 1 ano para tentativa de golpe de Estado. O país, que já foi chamado de celeiro do mundo, agora ganha o título de fast food da punição. Rápido, barato e com direito à sobremesa. De impunidade. Mas calma, não é só isso. Há ainda quem defenda que essa decisão seria uma forma de pacificação nacional, de evitar a eternização dos conflitos. O problema é que, nesse raciocínio, o Brasil se torna o país onde perdoar é divino, virou política pública e onde a lei não pune, mas dá tapinhas nas costas. Enquanto a justiça faz promoção de pena, o campo eleitoral apresenta outro espetáculo. A pesquisa CNT-MDA, que mostrou Lula liderando as intenções de voto para 2026. Isso mesmo, em pleno 2025, já estamos com o coração nas eleições de 2026, porque brasileiro não perde tempo em se preocupar com o amanhã, mesmo que o hoje esteja pegando fogo. Segundo a pesquisa, Lula aparece com 36,2% das intenções de voto no primeiro turno. Já Bolsonaro surge com 29,7%. E Tarcísio de Freitas, o eterno aspirante a plano B da direita, com 16,4%. O resto, coadjuvantes de luxo. Agora vamos ao segundo turno. Lula contra Bolsonaro. 45,7% contra 37,7%. Lula contra Tarcísio, 43,9% contra 36,6%. Em qualquer cenário, o ex-presidente e atual inquilino do Planalto mantém a dianteira. É curioso observar como, mesmo após anos de polarização tóxica, escândalos e narrativas de golpe,
uma parte significativa da população parece disposta a manter Lula no comando. É como se o eleitor brasileiro tivesse desenvolvido uma memória seletiva. Esquece os problemas do presente, mas não perdoa o passado recente da direita. E claro, para os opositores, essa pesquisa é apenas mais um capítulo da grande conspiração estatística. Sempre que um número não favorece, a culpa é do Instituto de Pesquisa. Mas quando o número aparece do jeito que querem, aí o Instituto é sério, confiável e quase divino. O mais engraçado é que a pesquisa funciona como uma vacina contra ilusões. Mostra que, apesar de toda a gritaria nas redes, o eleitor médio está mais interessado em estabilidade do que em discursos inflamados. O problema é que estabilidade, no Brasil, é um conceito tão abstrato quanto disciplina parlamentar. E não se enganem, essas pesquisas não definem eleição, mas ajudam a moldar narrativas. A direita já se apressa em dizer que é cedo demais para cantar vitória, enquanto a esquerda abre o sorriso e posta figurinhas comemorativas no WhatsApp. E o eleitor? Esse continua esperando que, pelo menos uma vez, alguém entregue mais do que memes e crises institucionais. Saindo da política doméstica, vamos para o cenário internacional, onde o Brasil consegue se destacar da pior maneira possível. Os Estados Unidos devem impor novas sanções ao Brasil após o julgamento de Bolsonaro. Segundo o ex-embaixador Rubens Barbosa, os americanos já têm tudo engatilhado: tarifas mais altas, restrições comerciais e até medidas pessoais contra autoridades brasileiras. Como se não bastasse, o governo Trump já havia aumentado tarifas de importação para 50%, além de revogar vistos de ministros do STF e aplicar sanções individuais contra Alexandre de Moraes. É o que podemos chamar de diplomacia do puxão de orelha. O Brasil, que tanto gosta de dizer que é soberano, descobre que soberania não paga as contas quando os gringos decidem apertar o bolso. É bonito falar em independência nacional, mas quando o comércio começa a sangrar, a conversa muda rapidamente. E claro, tem sempre aquele discurso oficial. Não, as relações estão firmes, não há risco de ruptura. Mas nos bastidores, empresários arrancam os cabelos e políticos tentam desesperadamente pousar de patriotas enquanto calculam os prejuízos. O mais irônico é que esse impasse diplomático surge justamente no momento em que o Brasil tenta se vender como líder ambiental e parceiro confiável no cenário internacional. Só que confiança não se constrói com instabilidade política, ameaças golpistas e ofensas a tribunais. Resultado? Lá fora, olham para o Brasil como quem observa um adolescente rebelde, cheio de potencial, mas incapaz de se comportar em público. E adivinhem quem paga a conta dessa briga de egos? Sempre o povo, claro. Afinal, tarifa maior significa produto mais caro, menos exportação, menos emprego. Enquanto isso, os políticos seguem trocando farpas e discursos inflamados porque a retórica, ao contrário da economia, não precisa fechar no azul. Mas se você acha que já vimos o ápice da ironia, respira fundo. Chegou a vez de falar de Eduardo Bolsonaro. Sim, o filho 03, o eterno entusiasta das bravatas, aquele que fala como se estivesse em um filme de ação de baixo orçamento. Dessa vez, Eduardo decidiu mirar suas palavras contra ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. E sua família. Sim, você ouviu direito, família. Em vídeo publicado, ele disse que vai atrás de cada um de vocês, referindo-se diretamente aos familiares do ministro. É o que podemos chamar de ameaça travestida de discurso político. O parlamentar, que adora vestir a capa da liberdade de expressão, resolveu ampliar os limites do debate público para incluir ataques pessoais e familiares, porque, afinal, intimidar adversários virou pouco. Agora é hora de assustar suas famílias também. É nesse ponto que a democracia brasileira se transforma num teatro tragicômico. De um lado, um deputado que se comporta como personagem de série de ação barata, jurando vingança. Do outro, um ministro do Supremo que já coleciona inimigos declarados. E no meio, o povo,
assistindo a tudo como se fosse uma novela que nunca acaba. Mas o detalhe mais irônico é a naturalidade com que essas falas circulam. Virou rotina ouvir ameaças de parlamentares como se fosse apenas mais uma opinião forte. O problema é que, quando o limite entre liberdade de expressão e intimidação pessoal se apaga, o que sobra é um terreno fértil para a violência política. E aqui está o ponto central. Quando políticos passam a ameaçar famílias, não estão mais disputando projetos de país. Estão disputando quem grita mais alto, quem intimida melhor. É o esvaziamento completo da política, substituída pela guerra psicológica. E aqui chegamos ao fim dessa jornada. Depois de atravessar o labirinto do improvável, resta apenas um comentário ácido, porque seria impossível encerrar de outra forma. O Brasil hoje parece uma democracia que vive de ironia, onde uma tentativa de golpe rende no máximo 1 ano de cadeia, onde pesquisas eleitorais substituem políticas públicas, onde a soberania nacional é negociada no câmbio do dólar, e onde deputados acham que intimidar famílias é ato de bravura. É a política do espetáculo, em que a seriedade virou raridade e a ironia é a única forma de suportar. No fim das contas, talvez a maior tragédia seja perceber que tudo isso já não choca como deveria. Estamos anestesiados. Nos acostumamos a rir do absurdo, porque chorar exige mais energia do que temos. E assim seguimos entre a comédia e a tragédia, esperando que algum dia a democracia brasileira decida sair do palco e voltar para a vida real. Até lá, o show continua. E nós, espectadores, pagamos o ingresso mais caro de todos: o futuro do país.